sertão. As raposas têm tocas e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Gente, Agora me diga se eu tenho direito, se sou cidadã, ou por Deus não fui feito. E agora me diga se eu tenho direito, se sou cidadã, ou por Deus não fui feito. As raposas do céu têm tocas e as aves ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E agora me diga se eu tenho direito, se sou cidadã, ou por Deus não fui feito. E agora me diga se eu tenho direito, se sou cidadã, ou por Deus não fui feito. Eu venho de longe, eu sou do sertão. Amém. Amém. Gratidão, Marlene, José Natal, Kathleen, por esse momento tão gostoso de oração. Gratidão. Padre Júlio Lancelotti. É uma alegria, uma emoção recebê-lo aqui no CBMS. Eu acho que quem está assistindo também fica emocionado, né? Temos pessoas que não são daqui de Mato Grosso do Sul, mas de vários estados nos acompanhando, ansiosos por ouvi-lo, porque o Senhor é, assim, para nós, um testemunho vivo do Evangelho. Nossa gratidão pelo Senhor ter aceitado participar conosco essa noite. Sinta-se acolhido, abraçado por cada uma e cada um de nós. Antes do Senhor começar, de passar a palavra, nós queríamos abrir hoje, eu acho que essa semana, uma campanha de solidariedade com os moradores de rua de São Paulo. Ah, mas é muito longe, né? Como que eu posso ajudar? Nós podemos nos fazer próximos do outro. Então, nós vamos estar colocando aqui a conta do CEBI. Essas doações serão depois repassadas para a paróquia em que o Padre Júlio tem feito todo esse trabalho. E agora, com carinho, eu passo a palavra, Padre, para o senhor contar um pouquinho dessa sua experiência, dessa sua vivência com os moradores de rua aí de São Paulo. Então, boa noite, eu agradeço a todos que nos acompanham. Então, nós vamos vivendo grandes desafios e, nesses desafios, um deles é essa convivência diária com os irmãos e irmãs em situação de rua na cidade de São Paulo. Essa é uma população que cresce no Brasil inteiro, não só em São Paulo. Deve crescer aí também nas grandes cidades do Mato Grosso, como cresce em Belo Horizonte, em Porto Alegre, como cresce no Rio de Janeiro de maneira exponencial, em Florianópolis, em Belo Horizonte, em todas as grandes cidades do Brasil. Hoje, o IPEA considera que mais de 200 mil pessoas estão em situação de rua pelo Brasil.
O IBGE não faz o censo da população de rua por considerar que eles não têm domicílio. Então, esse é um grande desafio, que é saber, e hoje esse número, aqui em São Paulo, o último censo considera de 25 mil pessoas, mas nós sabemos que esse número está aquém da realidade. Consideramos que São Paulo hoje tem mais de 30 mil pessoas que vivem pelas ruas. Para São Paulo, diria, mas é um número pequeno, mas muitas cidades do estado de São Paulo não têm sequer 30 mil habitantes. Então, é um número, mesmo que fosse uma pessoa que estivesse em situação de rua, já seria alarmante. O indigno é ter que viver na rua, é não ter onde reclinar a cabeça. Por isso, o texto que vocês propõem do Evangelho é um texto muito ligado à realidade. Jesus era um itinerante, Jesus era, vamos dizer assim, como o povo da rua diz, um trecheiro, alguém que vivia pelas ruas, ou pelas estradas, na verdade, que era um taumaturgo itinerante, um pregador itinerante. Então, Jesus deve ter vivido muito essa experiência e, como diz o próprio Evangelho, de não ter onde reclinar a cabeça, diferente dos pássaros que têm ninhos e das raposas que têm suas tocas. Então, o difícil para a população de rua é não ter uma referência, não ter um lugar para viver, não ter um grupo de pertença, não ter como viver de maneira digna. Então, por isso que é importante, e isso tem sido muito discutido nesse momento, a solidariedade. Então, ter a solidariedade no sentido de saber se colocar no lugar do outro, saber de que o sofrimento de um é o sofrimento de todos, que essas pessoas que vivem nessa situação são seres humanos, são semelhantes a nós, e que devem ser tratadas com respeito, com dignidade. O que eu procuro é, de convivendo com a população de rua, ir encontrando respostas, ir encontrando com eles e, a partir deles, respostas que possam ser de achar caminho. Não existe um caminho pronto. Uma das questões que aparece muito em relação à população de rua é que é uma população tutelada, e é uma população que sempre o Estado quer tutelar, ou as entidades querem tutelar, e é uma população que busca ter a sua própria liberdade, encontrar seus próprios caminhos, como todos nós, a partir de significados, a partir de sentidos que nós vamos encontrando na nossa vida. A convivência com a população de rua é uma convivência conflitiva também, é uma convivência de aprendizagem, de dificuldade, porque a população em situação de rua é atingida por toda a ideologia dominante, por todo o pensamento dominante. Então, eles também reproduzem, eles também buscam a acumulação, eles também buscam tirar vantagem, eles também buscam um ser melhor do que o outro. Está presente na vida de todos nós e está presente na vida dos irmãos de rua também. É interessante quando nós lemos nos evangelhos as tentações de Jesus, essas tentações que são de Jesus são as tentações de todos nós em todos os tempos. E também são tentações que atingem a população de rua. Nós não podemos nem idealizá-los, nem demonizá-los. Eles são seres humanos como todos os outros, como cada um de nós, com erros e acertos. Então, é assim que nós temos que conviver com eles, sem esperar deles respostas angelicais, nem esperar deles comportamentos demonizantes. Eles são pessoas como todas as outras. A diferença está na pobreza, no descarte, no abandono, no desprezo, na opressão, que é uma diferença e tanto. Você viver oprimido, despossuído, sem respeito, sem poder viver a própria dignidade. Às vezes nós falamos que temos que devolver a eles a dignidade. Não temos que devolver. Eles têm dignidade. O que eles precisam é poder vivenciar essa dignidade. Só que o sofrimento vai desgastando, o sofrimento vai também calejando,
o sofrimento também vai nos desumanizando. Assim como nós vamos banalizando o sofrimento do outro, também a pessoa que sofre, ela vai muitas vezes se dessensibilizando e desacreditando de todos aqueles que se aproximam. E, nesse descrédito, eles também nem sempre têm abertura de acolher quem se aproxima, porque é difícil que as pessoas se aproximem com gratuidade. Nós vivemos um mundo muito marcado pela meritocracia. Essa é uma palavra que está muito presente na nossa cultura de hoje. A meritocracia, o mérito. Eu mereço porque eu tenho méritos, eu tenho crédito. E nós vamos cada vez mais perdendo a dimensão da gratuidade. E esses dias, lendo na liturgia católica, lemos o trecho do profeta Isaías, e quando o profeta Isaías fala, esperei bondade, e veio a resposta de iniquidade. E eu gostei de fazer como que um jogo de palavras entre equidade e iniquidade. E nem sempre nós temos clareza do que é equidade. Equidade, dar a cada um o que ele necessita, não o que ele merece. Dar o que a pessoa merece é meritocracia. Equidade é dar à pessoa e garantir à pessoa o que ela necessita. É uma grande diferença. Eu receber o que eu mereço e eu receber o que eu necessito. Nem sempre eu mereço o que eu necessito. E a meritocracia faz isso. Você merece ou você não merece. E a equidade vai ao encontro da necessidade das pessoas. E a iniquidade é justamente esse endurecimento que destrói a vida humana e não tem mais sensibilidade para a sua necessidade. A gente lembra, Padre Júlio, que a nossa escolha, a escolha pelos desfavorecidos, não é porque eles são santos. É muito interessante quando o senhor coloca, os pobres não são santos, né? São seres humanos. Seres humanos, exatamente. Os santos também são seres humanos. Em busca de santidade, né? É verdade. E o nosso compromisso é porque precisam mais também, né? Nesse sentido. Talvez se o senhor pudesse também contar um pouco como é que foi o início da sua trajetória e talvez o que é mais interessante para a gente. Muitas vezes começar um trabalho no entusiasmo é fácil. Permanecer num trabalho como esse durante tantos anos e com tanta gente contra é o desafio para nós, né? Como não permitir que isso com o tempo vá morrendo, né, essa chama. O que é que te mantém nessa espiritualidade? Se puder comentar um pouco com a gente. Olha, eu não vejo essa atuação como um trabalho, é uma convivência. A convivência exige proximidade. E a convivência tem tudo que tem toda convivência: acertos e erros, conflitos, alegrias, sofrimentos. A convivência é uma partilha de vida. E nessa partilha de vida, você aprende e você ensina. Na partilha de vida, você acha caminho e perde caminho. Você encontra e desencontra. Agora, é difícil dizer assim, como que é o começo? Como é que a gente começa a conviver? A gente começa a conviver estando junto, tendo proximidade. E a convivência vai sendo um desafio porque toda convivência é exigente. E quando você diz, tem pessoas contra? Tem contra e a favor. Como tudo na vida. Ninguém encontra unanimidade. Nós vivemos muitas divisões. Se você lê os evangelhos, você lê todos os conflitos que Jesus viveu, não foram poucos. Se vemos os profetas, todos os conflitos que eles viveram, não foram poucos.
Jesus convivia com discípulos que dificilmente o entendiam, que tiveram muita dificuldade de entender a sua proposta, como nós temos também. É tão difícil entender a proposta de Jesus. Não é uma proposta fácil de entender. Nós vamos ter momentos de cansaço, vamos ter momentos de incompreensão. Eu acredito que a espiritualidade é o Espírito de Deus que nos anima, que nos leva por caminhos que são desafiadores e dos quais nós não podemos abrir mão. A gente sabe que não dá para fazer uma grande conversa, todo mundo falar, ficar, mas o microfone está aberto para um bate-papo, se alguém quiser interagir, né? Nós não vamos passar de 40 minutos, e o nosso costume aqui, Padre Júlio, depois a gente continua e faz a meditação do texto bíblico, e a gente vai continuar depois, né? Também sem querer abusar, né, do seu cansaço depois de mais um dia. Mas aí o microfone está à disposição, se alguém quiser abrir e compartilhar, fica à vontade. Enquanto isso, a gente sabe que uma pessoa de extrema-direita, cujo nome nem vale a pena ser mencionada, perdeu na justiça, nesta semana, o falso direito de continuar caluniando o seu trabalho e a sua pessoa, né? Um suposto candidato aí, que quer ser candidato, né? Para nós, isso é um motivo de celebração, quer dizer, é um pequeno passo na conquista daquilo que é a superação da mentira, né? O Brasil vive um momento muito forte de ódio. Como é que isso tem chegado aos moradores de rua? Como é que você tem visto essas pequenas conquistas aí? Olha, essas coisas estão em bolhas, né? Os moradores de rua também nem todos têm acesso à internet. Algumas coisas eles sabem, outras eles não sabem. Depois, são pessoas que vivem muito de busca de respostas imediatas. Então, às vezes, eles estão mais atrás de uma passagem, de um dinheiro para ter alguma coisa, de um remédio, de um lugar para dormir. Então, mesmo essas questões políticas e outras, a internet é feita de muitas bolhas. E depende de que bolha que a gente está. Tem coisas que atingem a todos, tem coisas que atingem alguns grupos. Por exemplo, quem acompanha mais essa situação são alguns moradores que estão lá na área da Cracolândia ou que são atingidos mais diretamente. Outros, às vezes, ouvem falar, alguns comentam, alguns falam, mas eu vejo assim que eles estão muito preocupados com o imediato. O que eles mais me falam é onde eu vou dormir essa noite, o que ele vai comer, se ele vai conseguir passagem de transporte, se vai conseguir o remédio, se está precisando de uma roupa. Então, eles vivem, às vezes, em bolhas que nós não sabemos, e nós vivemos em bolhas também que não são compartilhadas por todos, né? Esse mundo da internet é um mundo de bolhas. Então, a gente vive cada um numa bolha. Existe algum perfil dominante nesses moradores de rua? Olha, existem algum. É um povo muito heterogêneo. É difícil hoje de dizer que tenha um perfil único. E isso é um problema, porque para dar respostas, às vezes as respostas levam em conta que todos são do mesmo jeito. E não são. Há muitas diferenças. O que os assemelha mais é a miséria, a impossibilidade de sair dessa situação, porque, como mesmo chama o Papa Francisco, são descartados. Eu tenho usado essa imagem, que é uma imagem dura. O que você faz com um copo descartado? O que você faz com uma fralda descartável? O que você faz com um aparelho de barba que é descartável? O que é descartado é inservível, não tem uma política de encarte. Você não encarta mais. E mesmo algumas coisas que são descartadas, elas não são recicláveis.
Então, é uma imagem muito dura. Mas hoje se sabe que ainda na população de rua, a maior parte é de homens, mas aumenta o número de mulheres com crianças, aumenta o número de casais, há determinados segmentos que aumentam na rua. Hoje, o que há uma grande movimentação de pessoas pelas ruas do Brasil. Isso a gente percebe. Todos os dias chegam pessoas em São Paulo, como de São Paulo também saem todos os dias alguns que vão para outros lugares. Eles estão procurando um espaço próprio para viver, um espaço onde eles sejam acolhidos e onde eles encontrem resposta de sobrevivência. Padre Júlio. Pode falar, Lu. Sou Luciene, de Campo Grande. Estava pensando em um dos assuntos que nós temos conversado no dia D, né? Partilhando e trabalhando a questão do grito dos excluídos. E aí, ouvindo o senhor falar, eu estava pensando como é que é falar de democracia, direitos sociais em defesa da vida, tanto para o povo da rua, como para aqueles e para aquelas que se dispõem a fazer esse trabalho em defesa da vida. Como é que é trabalhar a democracia com o povo da rua? Olha, eles gostam de discutir coisas políticas, mas entre eles também existem as mesmas posições políticas que existem na sociedade como um todo. Alguns são mais conservadores, outros não se importam, não acreditam mais em ninguém. A população produz o que está na sociedade. Eles não têm um pensamento diferenciado, eles têm os mesmos pensamentos que a maioria da população tem. Eles também, alguns são de direita, alguns acham que é bom que tivesse a ditadura, outros acham que é bom que tivesse o regime militar, eles também pensam da mesma forma. Outros são mais libertários, outros são mais engajados numa luta de transformação, mas eu acredito que a população de rua sinta muito, de maneira muito cruel, a impotência de mudar a própria situação, de ter autonomia e de ter liberdade para construir um caminho de humanização. Padre. Anderson, de Mato Grosso do Sul. Só um momento. Posso? Pode, Anderson. Depois eu vou fazer uma pergunta do Luiz Peixoto, tá? Tá ok. Minha pergunta, há uma resistência também em ser ajudado por senhor ser um sacerdote, por vir de uma religião, porque eu digo que as pessoas, os sem-teto são de diversas, são membros de uma sociedade que são de diversas religiões, crenças e credos, e que muitas vezes, pelo menos eu encontro resistência em ajuda por eu ser umbandista, por exemplo, nós diversas vezes tentamos ajudar determinadas famílias ou pessoas, enquanto há resistência. Talvez por nós sermos de uma religião de matriz africana. Há essa resistência também aí? Olha, eles são muito, nesse sentido, muito abertos a diferentes possibilidades religiosas. Mas eles também têm os preconceitos. Isso não tem dúvida. Eles têm os mesmos preconceitos que todos têm e têm diferentes religiões. Mas eles, assim, no grosso, eu não sinto que eles desrespeitem uma religião ou outra. Nessa nossa convivência, outro dia nós estávamos com o Babalorixá, com a Mãe de Santo e tudo. Eles vêm... Eu acho que para eles o mais importante é se a pessoa é humana, se a pessoa está tratando bem. E eles têm, assim, uma abertura, mas principalmente a abertura de receber outra pessoa. Se a pessoa maltrata ou se a pessoa não maltrata. Mas eles idealizam muito os religiosos, né? Às vezes, se eu não tenho alguma coisa, eles cobram de mim. Mas você é padre, você tinha que ter, você tinha que fazer. E tem coisas que eu não consigo.
Eu queria fazer dois questionamentos a Júlio. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou de Brasília. Júlio, você tem aparecido muito em jornais, TVs, rádios, né? Em espaços e locais que há tempos a gente não te via e não via pessoas da sua caminhada. Essa exposição tem contribuído com a ação profética das igrejas? E a outra pergunta é, a Pastoral do Povo de Rua, ela se fortaleceu com a campanha da Fraternidade 2020? Qual a sua opinião? Eu acho que é difícil de medir tudo isso. A nossa sociedade é muito pluralista e muito conflitiva. Então, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe se ajuda ou se atrapalha, se atrai para o bem ou se atrai para o mal. É difícil de saber, é difícil de medir. A gente não consegue perceber. Acho que houve, no início, no isolamento maior, um maior nível de solidariedade e disposição da situação da população de rua. Mas com essa abertura gradativa que vai havendo, e até um pouco exagerada, que vai acontecendo, essa solidariedade também tem diminuído. E a gente vai voltando, alguns dizem, ao que nós éramos antes, ou não sabemos ainda o que seremos no futuro. Mas eu não acredito que teremos grandes mudanças, não. Ainda a estrutura social, econômica e política é muito sólida e não vai permitir uma mudança com tanta facilidade. E os que se opõem têm suas armas também. Sandra, eu vou passar à frente um pouquinho, quem quiser fazer perguntas, eu pediria que escrevesse no chat. Eu vou fazer uma pergunta do Luiz, e depois dessa pergunta, a Sandra e o Edmilson ainda tem alguma coisa do pessoal do Face que está nos acompanhando. O Luiz fala assim, muitos analistas associam as perseguições ao Senhor pelo processo de exploração imobiliária pesada no centro expandido de São Paulo. O que o senhor pensa sobre isso? A especulação imobiliária é um motor, acho que principal da cidade. As grandes cidades, e hoje nós vivemos uma especulação imobiliária muito grande, e contrariar os interesses da especulação imobiliária é o mesmo que contrariar um dragão feroz, que vai se defender e que vai te atacar. Então, isso é inevitável, porque nenhuma das nossas grandes cidades está pensando o que será daqui a 2 anos, mas está pensando o que será daqui a 20. E, então, a especulação imobiliária, hoje, eu digo, é o que governa uma cidade como São Paulo. Ok, posso agora, né? Bom, padre, eu sou Sandra Leni, eu sou agente da Comissão Pastoral da Terra do Centro-Oeste da Bahia, e por aqui nós trabalhamos com comunidades rurais tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, enfim, na defesa de seus territórios. E um dos pontos importantes para a defesa dos direitos é a rebeldia. E aí eu pergunto para o senhor, existe rebeldia nos moradores de rua nesse sentido de defender os seus direitos? Olha, alguns até defendem, eles sabem, eles conhecem os direitos que têm como ser humano, eles sabem que não podem ser maltratados, torturados, humilhados ou tratados com racismo, com homofobia, todas essas coisas, eles sabem disso. Eles têm que ter uma dose de resiliência muito grande. E tem diferentes formas. Alguns já não reagem mais. Outros reagem, e às vezes reagem de uma forma que é sancionada com castigo, que é sancionada com restrições. Existe aqui muito essa figura da pessoa que está restrita. Todos os dias eu ouço isso. Há regras, todo mundo tem que obedecer regras, tem que obedecer normas, e o excesso de normas traz também o excesso de transgressões. Então,
muitas vezes eles até percebem certas coisas, mas não tem como lutar contra. Obrigado, Padre Júlio. Tem várias pessoas mandando abraços a partir do Facebook, inclusive o Bispo Almir e a Noeli, a quem a gente retribui abraço, companheira e companheiro de caminhada do CEBI, de tanto tempo, né? O Rafael, que é diretor nacional do CEBI, também manda abraço. Teia Frigério está aí conosco. Rafael pergunta, Padre Júlio, alguns anos atrás, fazia diferenciação entre morador de rua, fazia-se a diferenciação entre morador de rua e morador na rua. Ainda existe essa diferença hoje? Aí eu aproveito e já engato para, se puder responder junto, um xará seu chamado Júlio, quer saber se existe por parte do governo paulista algum auxílio financeiro no trabalho social acompanhado pela sua pessoa. Não, eu não tenho nenhum subsídio nem do Estado, nem do município. Isso existe em convênios, mas com entidades, não com pessoas. E eu não estou em nenhuma entidade que receba recursos públicos para a população em situação de rua. E essas palavras da rua, na rua, em situação de rua, elas são mais de uma casuística, de uma logística. Até os próprios moradores de rua dizem: não somos moradores de rua, nós somos moradores da calçada, porque se a gente ficasse na rua, o carro já tinha nos atropelado. Então, eles somos moradores de calçada. Na verdade, são conceitos que assistência social e outros grupos vão encontrando para explicar esse fenômeno numa sociedade que tem lugar, a maioria tem lugar para morar, e que escolheu morar da forma como nós moramos, em casas, apartamentos e tudo mais, e aqueles que, por não terem essas condições, vivem sem ter um lugar específico que nós chamamos de casa. E se fala pessoas na rua, pessoas da rua, muito se usa esse termo hoje, em situação de rua, para dizer, não é uma coisa definitiva, é um momento transitório da vida. Na verdade, é a pessoa descartada. Padre, eu vou fazer as duas perguntas juntas. Uma é do Pedro Bezerra. Ele pergunta se a pastoral do povo de rua se fortaleceu com a campanha da Fraternidade de 2020. E se a Graciela pergunta se há indígenas entre a população de rua de São Paulo. Há pessoas de etnias indígenas. Eu conheci há muito tempo um que estava aqui em São Paulo, que era Pancararu. Então, há essa questão, mas aqui em São Paulo tem mais guaranis, mas eles não estão na rua, eles estão em aldeamentos, como no Pico do Jaraguá. Mas é possível encontrar na rua, como em outras situações, como nos presídios, ou nas comunidades e favelas, pessoas de descendência de etnia indígena. Isso é possível de acontecer. A campanha da Fraternidade desse ano era uma campanha muito boa, mas ela foi atropelada pela pandemia. E logo no início da campanha da Fraternidade foi quando a pandemia começou e quando começou o isolamento social. Então, eu acredito que foi o impacto da pandemia, de certa forma, ofuscou um pouco a campanha da Fraternidade. Mas é uma campanha da Fraternidade muito comprometedora e que deve continuar sendo questionadora para todos nós e vivenciada para todos nós. Mas ficou uma campanha que não foi tão trabalhada como devia de ser, porque ela foi atropelada logo no início pela pandemia. Nesse sentido, a gente já reafirma o compromisso do CEBI em se juntar à preparação da campanha da Fraternidade do ano que vem, que será novamente ecumênica. Muito bem. Bom, tem mais duas perguntinhas aqui. A Leodiceia, do CEBI, de Lajes Pintadas, no Rio Grande do Norte.
Padre Júlio, o serviço de saúde chega até essas pessoas? Aqui em São Paulo nós temos os consultórios de rua e a característica principal dos consultórios de rua em São Paulo é que eles têm a participação de moradores de rua como agentes de saúde. Então, eles, agora na pandemia, multiplicaram os consultórios de rua e têm tido uma atuação muito importante na garantia da saúde, na adesão ao tratamento, por exemplo, da tuberculose. Grande parte da população de rua passou pela testagem do Covid-19, não teve a pandemia o efeito devastador que se esperava ter na população de rua, ainda não se tem claro por quê, mas o consultório de rua procura vincular as pessoas ao SUS e através da pertença em territórios da Unidade Básica de Saúde. Eu quero reforçar para quem está acompanhando no Face que a gente tem feito essas terças-feiras de estudo, de partilha, e nosso gesto de solidariedade, como já fizemos de outra vez, vai ser fazer nosso compromisso financeiro na conta que está disponibilizada aí. A Secretaria do CEBI de Mato Grosso do Sul depois vai repassar para o trabalho com as necessidades, aí o que for possível, né? E quero insistir que o Padre Júlio nem quis passar a conta. Ele disse assim, não, procurem a paróquia. A paróquia tem a conta disponível, né? Acho que esse é um gesto que a gente tem que reassumir coletivamente. Leslie? Lili, por favor, pode fazer a sua pergunta. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Padre Júlio. É um prazer reencontrá-lo depois de 20 anos, quando eu o conheci em São Paulo, justamente fazendo um estágio com os moradores de rua. E minha pergunta era que essa visibilidade que trouxe para a sua pessoa em função dessa ameaça de morte, foi a primeira vez que o senhor foi ameaçado? E como que está a sua rotina? Alguma coisa mudou a partir dessa... O que mudou na sua rotina, nos seus cuidados, depois dessa ameaça tão explícita nesses tempos do avanço do fascismo? Se foi a primeira vez que o senhor passou por isso? Não, não é a primeira vez, é uma coisa que se repete de tempos em tempos e sempre há ardis em planejamento e em execução. A minha rotina continua sendo a mesma, porque se a cada ameaça que eu vou receber eu mudar de rotina, eu vou ter que ter muita criatividade para mudar de rotina. Alguns dizem para mim, tem que mudar o caminho. Eu vou pela direita ou vou pela esquerda, não tem o jeito de subir ou de descer. Então, a rotina acaba não mudando. Todo mundo sabe onde é a paróquia que eu estou, a hora que eu tenho a missa, a hora que eu saio para a convivência com os irmãos de rua, a hora que eu volto. Então, mesmo numa cidade grande como São Paulo, a cidade é multicêntrica e você vive em determinados territórios e acaba sendo conhecido. Quem está nos observando? Não sei. A cidade de São Paulo tem mais de 1 milhão de câmeras. Então, hoje, pela própria internet, você pode estar sendo seguido. Padre Júlio, ainda dentro dessa questão, né, de ameaça ou de perseguição, a Selene, ela faz uma pergunta se os moradores de rua, eles tentam proteger o senhor? E ela ainda pergunta, para além do Brasil, se as pessoas temem pela sua vida. Não sei se congelou. Se Padre Júlio conseguiu ouvir a pergunta. Nós te ouvimos. Não ouvimos. Você repete a pergunta para o Padre? Eu não ouvi. Sim, Padre. A Selene, ela pergunta ainda, dentro dessa temática das ameaças, né? Que o senhor tem vindo, que o senhor vem sofrendo ataques ao longo dos anos, né?
e se os moradores de rua, eles tentam, assim, de certa forma, protegê-lo. E, para além do Brasil, as pessoas temem pela sua vida. Já de ameaças anteriores, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma cautelar ao governo brasileiro. E os moradores de rua, algumas coisas eles sabem, outras não, mas eles são sempre uma proteção. De manhã, quando eu caminho com eles para ir até o espaço de convivência, eles são como que um batalhão que vai em volta e que para o trânsito e que às vezes quer que eu passe até quando o farol está fechado e paralisam a rua. Então, eles, nesse sentido, são grandes defensores. A Francisca, daqui de Campo Grande, transmite o abraço, o carinho e a admiração. E ela pergunta, diante da atual conjuntura do país, que às vezes desanima a todas e todos nós, o que é que mais motiva a sua pessoa a continuar na convivência e na luta com o pessoal de rua? Olha, eu acho que é um caminho sem volta, um caminho que é difícil, um caminho que é desafiador, um caminho que muitas vezes cansa, mas que é um caminho onde eu estou. A estrada não tem muitas saídas. A gente às vezes anda na estrada e diz saída tal, saída qual, e tem às vezes longos trechos que não tem nenhuma saída. Então você tem que continuar na estrada até o fim. Patrícia, que está aqui no Zoom conosco, ela gostaria de fazer uma pergunta. Patrícia? Olá, boa noite. Padre, sou, assim, uma admiradora do seu trabalho. Em primeiro lugar, gostaria de frisar isso. E, assim, eu tenho um carinho pelo pessoal, né, que mora na rua. Já participei, não de grupos, mas, assim, pessoalmente com outras pessoas. A gente, de vez em quando, faz alguns movimentos nesse sentido de levar somente alimentação e uma palavra de apoio. Quando isso acontece, que é tanta coisa que eles trazem para a gente fica desnorteado, porque é tanta necessidade, a gente sabe que existe muita necessidade, mas quando a gente para ali uma hora e meia que seja, é tanta coisa que chega aos seus ouvidos que você chega a ficar desesperado, sem saber o que fazer, como acolher esse pessoal, porque eles não pedem só um prato de comida ou um cobertor para se aquecer, eles querem falar e eles pedem de auxílio, transporte para mudar de cidade, é tanta coisa. Eu gostaria de saber do senhor um conselho que o senhor daria para esse pessoal que trabalha de forma voluntária na rua sem necessariamente participar de um grupo. Eu acho que, diante de um ser humano, é como diz o Jung, seja humano. Acho que esse é o grande sentido para todos nós, a humanização e aquilo que eu já disse, nem idealizar, nem demonizar. São seres humanos. Você deve agir como qualquer outro ser humano, com prudência, com cuidado, sabendo que risco todos nós corremos em todas as situações. Que a gente precisa ter uma dose de generosidade, de prudência, de reflexão, mas é sempre bom fazer parte de um grupo, não ter uma ação isolada, mas sempre com um grupo. A gente agradece, só lembrando que nós ainda estamos nesses dias sob o impacto da festa de um personagem que, mais do que integrante ou pertencente a uma igreja, é um líder inspirador da humanidade, que para sua época fez a diferença e continua fazendo, que é Francisco de Assis, né? Clara e Francisco, a seu jeito e a sua maneira, continuam nos empolgando, nos impulsionando a sermos peregrinas e peregrinos, mas se fizeram peregrinos, né?
o líder da Igreja Católica Romana, Francisco, que também é uma voz mundial, todo mundo pôde acompanhar, publicou nesta semana um texto que parece mais uma pérola da espiritualidade do compromisso franciscano do que uma encíclica no sentido tradicional, né? Citando, inclusive, nosso Vinícius. A vida é a arte do encontro, embora tenhamos tantos desencontros pela vida. Gisli. Bom, eu acho que a gente pode ir agradecendo muito ao Senhor pela presença, pela partilha. Queremos agradecer o pessoal do Facebook que nos acompanhou até agora também. Queremos reforçar a nossa campanha de solidariedade. Está ficando aí no grupo, no Face, a conta do CEBI, que a gente vai fazer o repasse depois para a paróquia. E, padre, só gratidão, muita gratidão mesmo. O pessoal do Face, muito obrigada pela presença de hoje. Obrigado.